Boa noite, pessoal! Vamos falar nessa live de hoje sobre como ser um influenciador do seu próprio negócio. Vamos falar na live de hoje 3 passos simples que eu vou falar aqui para vocês de como você influenciar no seu negócio. Boa noite! Boa noite, pessoal que está entrando agora. Olá André, boa noite. Deixa eu escrever aqui o tema da nossa live de hoje. Como influenciar no seu negócio. Como influenciar no seu negócio. Deixa eu fixar aqui. Pronto. Esse é o tema da live de hoje. Como influenciar no seu negócio. E para influenciar no seu negócio, é preciso seguir alguns passinhos que eu vou estar passando aqui para vocês. Eu vou esperar só mais um pouquinho para o pessoal entrar. Deixa eu compartilhar aqui também, para o pessoal saber que eu estou online. Deixa eu compartilhar aqui com as meninas. Ó, já estou compartilhando aqui com o pessoal. E, gente, se você ainda não é um influenciador do seu negócio, se você ainda não veste a camisa da sua empresa, esse é um ótimo momento para você entender alguns passinhos simples para que você consiga influenciar no seu negócio. Eu coloquei aqui, gente, olha, um plano de fundo aqui que eu criei, né, bem simples, mas para poder demonstrar para vocês algumas coisinhas aqui no que eu vou falar. E eu não vou demorar muito, eu já vou começar aqui, vou começar com a live, com a introdução. Boa noite, Beatriz, boa noite, Michele, boa noite, pessoal que for chegando. Gente, quem puder, compartilha essa live para poder alcançar mais pessoas e o pessoal ter acesso ao conteúdo também, tá bom? Então vamos lá, como você ser um influenciador do seu próprio negócio? Eu trouxe aqui um slidezinho de 3 passos simples, tá, gente? Que eu chamo de conexão, esse é o primeiro. Interação, para quem vai usar isso para vender, vendas, tá? E coloquei aí a imagem da Virgínia. Para quem não conhece, a Virgínia é uma das maiores influenciadoras, na minha opinião, do Brasil. E ela usa muito bem os stories dela, a rede social dela, para fazer conexão com as pessoas. O que seria a conexão com as pessoas? Ela identifica quais são as dores, quais são os objetivos, e ela traz pontos em comuns. O que seria um ponto em comum? Mais cedo eu vi a live da Michele, a Michele tá aqui na live, e ela falou sobre a montagem da festa dela ali, né, trocando assim, rapidão de assunto. E que teve um problema com o carro dela no percurso da montagem da festa. E eu pensei, caraca, eu já tive também um problema com o carro, né, indo fazer um trabalho. E ali, naquele momento, eu falei, gente, que ponto em comum, né? Ela teve um problema com o carro, eu também tive. Isso é um ponto em comum. Porque quem é que nunca passou um problema com o carro na rua, né? Que precisou de um reboque e não tinha ninguém. Então, pontos em comuns são situações no dia a dia que acontecem com você e que acontece comigo também, e que eu trago esses pontos na minha conversa, nos meus stories, na minha live. No caso dela, ela mostra o dia a dia dela nos stories dela, mostra ali a família, as crianças, mostra o que acontece, quebrou o dedo, mostra que quebrou o dedo. Então ela gera pontos de conexão com quem tá assistindo ela, e isso traz pra gente uma sensação de, nossa, ela é gente como a gente, né, de conexão. A gente fica com vontade de ficar ali assistindo os stories dela, porque tem muitos pontos em comuns. Ela trabalha também as alegrias, as tristezas, coisas que ela acha nojenta, ela passa ali para as pessoas através dos stories delas, ela compartilha com as pessoas. E eu vou botar no próximo slide aqui, vocês vão entender melhor.
Então ela traz ali os sonhos dela, né? Onde que ela quer chegar, qual a viagem que ela quer fazer. E com essa história que ela vai contando, ela cria pontos de conexão, pontos de identificação. E é isso que faz com que a gente permaneça assistindo os stories dela. Porque ela vai contando uma história ali, ela tem toda uma narrativa e isso conecta. Isso conecta, por quê? Porque a gente é pessoa e pessoas, né, trazendo aqui para negócio, elas compram de outras pessoas. E quando tem pontos em comuns, a gente cria assim, um vínculo sentimental, emocional. E é isso que faz a gente permanecer ali assistindo os stories, a live. E o que ela postar, a gente fica ali, porque cria um ponto de conexão. Boa noite, pessoal que tá chegando. Vocês estão conseguindo me ouvir, visualizar direitinho aqui? Quem pode escrever aí pra mim? Vocês estão conseguindo me ouvir, me ver direitinho? E eu vou trocar aqui o slide para poder compartilhar com vocês um outro. Ó, aí eu falei um pouquinho sobre conexão. Agora eu vou falar um pouquinho sobre interação. Como seria interação, gente? Ó, a interação é tudo aquilo que você faz com o intuito de compartilhar, de comunicar, de conversar algo com as pessoas que estão ouvindo. Na questão do relacionamento, ó, na etimologia da palavra relacionamento, seria conviver com os seus semelhantes. Então, ela convive diariamente com pessoas igual a ela, convive diariamente ali mostrando a rotina dela para outras pessoas que é semelhante a ela. Então, ela está se relacionando com essas pessoas. E o relacionamento, na etimologia da palavra, é conviver com os seus semelhantes. Então, quando você está convivendo, quando você está mostrando, quando você está ali falando algo para as pessoas, você está se relacionando com as pessoas. E isso pra gente que vende é interessante, porque se você não criar uma interação, um relacionamento com as pessoas, fica difícil fazer com que as pessoas façam uma ação até de comprar de você ou até de continuar acompanhando você. Por quê? Porque não há interação, não há um relacionamento. Compartilhar. Na etimologia da palavra compartilhar seria tomar parte juntamente. Então, quando você compartilha algo, a outra pessoa que está escutando você, ela vai tomar aquilo para ela ou como uma sensação de inspiração, ou como uma sensação de que está aprendendo algo com você. Esses sentimentos vão aparecer nas pessoas ao decorrer do que você vai compartilhando coisas ali. Seja o que for, gente. Seja a sua vida, seja sobre seus negócios, seja sobre livros, seja sobre religião. Não importa. Quando você começa a compartilhar, quem está do outro lado, ela vai tomar parte disso juntamente com você. Querendo ou não, porque ela está repetidamente assistindo os seus stories e acompanhando você. Conversar. O que seria conversar na etimologia da palavra? Trocar ideias com alguém, né, sobre qualquer assunto, falar, decorrer, palestrar. Muitas das vezes vocês ficam pensando assim, mas o que é que eu vou abrir stories para falar o que com as pessoas? Gente, vai falar sobre qualquer assunto, tá? Conversar na etimologia da palavra, trocar palavras, ideias sobre qualquer assunto. Quando você quer falar algo, mas você não sabe como falar, quando você tem uma ideia para vender sobre o seu negócio, mas você não sabe como vender, você vai partir do princípio de conversar sobre qualquer coisa. Vou abrir stories para falar bom dia, para falar dos meus filhos, para perguntar para as pessoas como elas estão. E isso é um primeiro passo, porque você vai começar a conversar, você vai começar a colocar para fora a sua fala ativa. Então você vai começar a se relacionar, você vai começar a compartilhar, você vai ter interação. E comunicar. Pra gente que somos empreendedores, comunicar é primordial, porque as pessoas só vão saber o que você tem para vender ou o que você tem para compartilhar se você souber se comunicar. E o que é comunicar na etimologia da palavra? Fazer chegar, transmitir mensagem ou informação. Então você vê que tem alguns pilarzinhos ali que você precisa fazer para chegar no ponto de comunicar. Você tem que se relacionar, você tem que interagir, você tem que compartilhar algo, você tem que conversar. E aí sim, depois que você começa a fazer esses passinhos, você vai começar a ter uma boa comunicação, porque você está compartilhando, conversando, relacionando. Então tudo isso vai chegar no ponto final para quem empreende, que é vender.
que é um combo, né? Você gerou conexão, agora você está gerando interação e por fim você vai gerar vendas. Deixa eu falar uma outra coisa aqui, ó, que eu até escrevi aqui, ó, sobre interação. Interação, na etimologia da palavra, é influência mútua de órgãos ou organismo, interação relacionados a compartilhar entre dois ou mais indivíduos, seja lá o que for. E eu, como sou muito... eu gosto muito de ler a Bíblia e tenho essa parte espiritual muito forte comigo, eu trago isso até num versículo, ó, que eu separei aqui pra você, ó. Pois onde 2 ou 3 estiveres reunidos, ali estou eu no meio deles. Tá em Mateus 18, 20. Ou seja, quando você passa a compartilhar, a se relacionar, tem que ter, né, a ação de ter mais uma pessoa. Se tiver mais uma pessoa escutando o que você está falando, se tiver mais uma pessoa curtindo o seu post, se tiver uma pessoa interessada no que você tem a dizer, você já está interagindo com ela. Então, assim, isso é muito interessante, gente, porque pode parecer simples, né? E é simples, mas se você não executa esses passos, você não consegue ter uma boa interação, uma boa comunicação. E precisa ter essa comunicação para chegar no ponto final, que é gerar vendas. Tá bom, gente? Eu vou trocar aqui o slide para colocar o outro. Ó. E o ponto final aqui, gente, porque eu falei que essa live ia ser bem rápida, para trazer uns pontos aqui sobre aprofundar só mais um pouquinho em relação a como influenciar no seu negócio. E você pode ver que são coisas simples, né? Mas se você não executar, você não consegue chegar nesse ponto. O que é a venda, né? Quando você já gera conexão, quando você gera interação. Venda é o processo de troca de um produto ou serviço por... Alguém sabe dizer pelo quê? Botei a interrogação. A venda é o processo de uma troca. É o processo de uma troca de um produto ou serviço por... Alguém sabe dizer pelo quê que é a troca? Alguém chuta aí, gente? Dizer? Por dinheiro, gente. Ó, venda é o processo de troca de um produto ou serviço por dinheiro. Dinheiro é consequência, vender é consequência de você conectar com seus clientes, de você interagir com seus clientes, e aí sim vem a venda. Muitas pessoas falam comigo, me procuram e falam assim: Sandra, mas eu não tô conseguindo vender, eu não tô conseguindo vender online. Mas será que você tá gerando conexão com seus clientes? Será que você está interagindo? Será que você está dispondo do seu tempo para fazer isso, esses passos? Ou você está apenas empurrando produto lá ou posts de venda? Não vai, gente. Não vai ter venda. Pode até ter uma venda, 2 vendas, pode acontecer. Mas você não vai gerar um ponto de conexão com seus clientes. Você não vai ter a interação que é preciso, o relacionamento. Porque você não está compartilhando coisas a mais, você não está agregando valor, você está apenas querendo vender. E vender é a última das ações. Primeiro conecta, primeiro interage, aí você vende. Aqui na internet precisa seguir esses passos para vender online. No mundo físico, igualmente, né? Só que no mundo físico, você chega numa loja, a pessoa está passando ali, ela vai e compra na emoção. Tem o gatilho da emoção. Ah, eu quero aquilo, vai e compra. Aqui não, aqui você tem que compartilhar. Aqui você tem que conversar. Aqui você tem que interagir. E conectar, interagir e vender. Tá bom, gente? Então era isso que eu queria falar pra vocês aqui sobre como influenciar no seu negócio. Se você consegue dominar a arte de conectar e interagir, você vai vender. Porque dentro de cada pilar desse que eu passei, tem alguns processos ali. Conectar, você precisa identificar uma dor, um objetivo, algo que vai conectar, né? Interagir, você precisa compartilhar, conversar, para você chegar na venda. Tá bom, gente? Esse era o meu recadinho de hoje para vocês. Terão outras lives, eu trarei mais conteúdo para vocês aqui, mas esse daqui foi bem breve, para poder passar um pouquinho mais para vocês sobre como influenciar no negócio de vocês, como ser um influenciador do seu negócio, tá bom? Beijos!